Olá, pessoal. Me chamo Ana Vitória e junto com Maria Clara Batista, Mariane Carvalho e Letícia Maria, vamos falar um pouco sobre as fontes do direito internacional privado. Estas fontes são classificadas em internas e externas, que também são denominadas de internacionais. As primeiras são provenientes de uma ordem estatal, ou seja, são as leis de cada país, enquanto que as fontes externas são originárias de uma ordem internacional, como, por exemplo, os tratados e os costumes internacionais. Ambas as fontes podem ser escritas, como, por exemplo, as leis e os tratados, e também podem não ser, como os costumes. Alguns temas no direito internacional privado têm uma análise com viés aprofundado para as fontes internas e outros para as fontes externas. Dessa forma, é possível verificar como as fontes conseguem dialogar entre si. De acordo com a doutrina de Mazzoli, essa pluralidade de fontes normativas demonstra que o direito internacional privado contemporâneo é um verdadeiro plurimo em termos de fundamentação e não se encontra regido quer por uma ou por outra categoria de fontes, mas sim por todas elas simultaneamente. Além disso, verifica-se que há um consenso na doutrina de que a lei é a principal fonte do direito internacional privado. A fonte interna mais importante para o direito internacional privado no Brasil é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a LINDB, regida pela Lei 12.376 de 2010. Também há no ordenamento jurídico brasileiro importantes fontes legislativas internas, como, por exemplo, a Lei de Imigração, a Constituição Federal de 1988 e legislação esparsa, como o Código Civil, Tributário, Penal e Processo Civil. Agora minha colega irá dar continuidade ao assunto, falando sobre os outros tipos de fontes. Uma fonte interna que merece destaque, principalmente no sistema brasileiro, é o costume nacional, tendo em vista que há uma importante eficácia em conhecer os costumes locais para fins de aplicação de qualquer lei, atos ou sentenças de outros estados. Geralmente, os costumes eles são utilizados quando não há uma norma escrita que estabeleça uma solução para conflitos entre normas interconectadas. É o que estabelece o artigo 4º da LINDB. Podemos destacar ainda a doutrina e a jurisprudência como fontes internas do direito internacional privado, mas vale ressaltar que elas não são próprias da matéria, mas sim do direito como um todo. Sabe-se que cada uma delas tem sua natureza jurídica, porém, elas possuem o mesmo objetivo, que é auxiliar o juiz nas resoluções dos conflitos. A doutrina propõe uma melhor compreensão e interpretação do ordenamento. Por isso, não possui força de determinar obrigações ou criar direitos. Desta forma, no âmbito do direito internacional privado, as leis nacionais ou os tratados não conseguem, de forma plena, resolver os conflitos que se apresentam. Mas, com a ajuda da doutrina, eles conseguem as resoluções mais satisfatórias que podem se apresentar no caso concreto. Conforme Mazzoli, a jurisprudência interna no Brasil não é tão ampla no âmbito do direito internacional privado. No entanto, mesmo que raras, são fundamentais para que a maioria dos entendimentos na área se estabeleçam. Os tratados, costumes e jurisprudência internacionais são de extrema relevância como fontes internacionais do direito internacional privado, conforme vai se explicar a seguir. Inicialmente, os tratados eles tratam de obrigações estipuladas entre as partes que irão ratificar aquele tratado. E no Brasil, eles são ratificados pelo Poder Executivo, ou seja, o Presidente da República, e eles são referendados pelo Congresso Nacional, conforme previsão expressa no artigo 84, inciso 8 da Constituição Federal. Um tratado importante que foi ratificado pelo Brasil e aqui produz seus efeitos foi o Tratado de Marrakech, no ano de 2018, que trata exatamente sobre a inclusão de pessoas com deficiência visual.
É válido destacar aqui também o informativo 1099 do Supremo Tribunal Federal, que trata do julgamento da ADC 39, que vai dizer que para que o presidente da República possa denunciar determinado tratado, é preciso que haja aprovação do Congresso Nacional quando ele foi o responsável por ratificar, por referendar aquele tratado. Seguindo, os costumes internacionais são de extrema importância também como fonte internacional e eles vão dizer respeito às práticas reiteradas entre os estados soberanos que são entendidos como o próprio direito. Dessa maneira, vai-se estar diante de um elemento objetivo, qual seja a prática daquela determinada conduta, e um elemento subjetivo, que é exatamente o entendimento que aquela conduta é direito, que aquela conduta é legal para aquele povo, para aquela nação. Por fim, a jurisprudência internacional ela não é de suma relevância para o direito internacional privado, uma vez que quando se estiver diante de conflitos individuais particulares, o particular demandante não poderá ajuizar sua ação diretamente em um tribunal internacional, em uma corte, devendo, portanto, haver alguma proteção diplomática. Dessa maneira, apesar de não se tratar de uma fonte de extrema relevância no ramo do direito internacional privado, não deixa de ser uma fonte. Bom, podem ter conflitos que tangem as fontes de categorias distintas e as fontes de categorias que são as mesmas, categorias iguais. As fontes de categorias distintas, elas respeitam a hierarquia como algo que prevalece. Os países que aceitam esse tipo de regra, eles vão pela hierarquia do tratado com relação ao direito privado. Isso é o que mostra as jurisprudências. Porém, a melhor forma de melhorar para os países que usam esse método, a melhor forma seria o diálogo entre essas leis, independente da hierarquia que ela está. Porque hoje vemos que no direito que tudo conversa e o direito privado é um deles. A Constituição, os tratados, as convenções internacionais, tudo isso conversa entre si e não necessariamente há porque haver uma categoria não, mas uma hierarquia quanto a cada um desses regimentos. Já o conflito entre as fontes de mesma categoria, ele achou outra forma dentro do direito privado de se resolver, que é o juiz avaliando o caso concreto, olhando a vida da pessoa, a condição, enfim, o caso, para poder dar um veredito, dar um regimento mais favorável para aquela pessoa. Isso descartando o critério da especificidade, porque não é algo que se considera pós-moderno para o que é esse critério, né, que é os conflitos que estão nas fontes de mesma categoria. E é visto com bons olhos aos direitos humanos, porque valoriza a parte hipossuficiente.